Olá pessoal, meu nome é Pedro, estamos iniciando mais um Não Apenas Histórias e para o vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro Capitães da Areia, do Jorge Amado. Para quem não sabe, o Jorge Amado é um dos grandes escritores da literatura brasileira. Ele tem uma bibliografia que eu pretendo ter todos os livros, todos, mesmo não sendo tão bons, eu quero ter todos porque o cara é fera. Capitães da Areia foi publicado no ano de 1937, 2 anos antes de se iniciar a Segunda Guerra Mundial. Isso não vai fazer diferença na questão da Guerra Mundial na história do livro. Mas é interessante falar para a gente se situar no tempo, para tentar compreender o Brasil da década de 30 com a história em que se passa, porque como são clássicos, a forma como os personagens viviam naquela época com toda certeza vai interferir sim em como que a história foi organizada, por que a história existe e é colocada da forma como ela é colocada. O livro Capitães da Areia, ele narra a aventura ou as aventuras de crianças abandonadas pela sociedade. Os Capitães da Areia são um grupo de 100 crianças que vivem num trapiche abandonado. Para quem não sabe, é uma casa toda ferrada, perto do mar, e por isso que são os Capitães da Areia. O livro ele não vai nos apresentar 100 personagens, ele nos apresenta uns 10 e ele foca num período da vida desses 10 personagens, que é a adolescência, os 14, 15, 16 anos desses personagens. Na Bahia, os Capitães da Areia eram um problema. Logo no início do livro, a gente é colocado a par da situação. Jorge Amado criou cartas que eram escritos para o Jornal da Tarde, que era um jornal da época. Eu não sei dizer se ele é fictício ou se ele realmente existiu. E essas cartas, elas acabam colocando a culpa dos Capitães da Areia em algumas pessoas. Mais ou menos assim. O padre, ele acha que os Capitães da Areia precisam de amor. E também é colocado tipo, então por que o padre não os adota e os transforma em sacerdotes? Aí a polícia, ela não consegue controlar eles. Por que a polícia não consegue controlar eles? Prender todos eles e colocar no reformatório para eles melhorarem. E a sociedade de baixa renda diz que eles são os grandes salvadores daquela sociedade porque eles tiram dos ricos. Porque os Capitães da Areia não fazem mal aos pobres, só aqueles que os excluem da sociedade e que não os veem como pessoas, membros de uma sociedade. Então você vê opiniões diferentes sobre os Capitães da Areia logo no início do livro. Bom, o mais interessante da história é você ver o crescimento e a evolução dos personagens durante a narrativa. Aquelas crianças que eram adolescentes crianças, elas queriam um amor. Elas queriam qualquer tipo de amor, o amor de uma mãe, de uma irmã. E por isso que eles cometiam os atos e as atrocidades que eles cometiam. Os assassinatos, os roubos, eles cometiam porque eles queriam amor e a sociedade não estava dando isso a eles. E eles acabaram sendo homens rápido demais. Eles se comportavam como homens, eles conheciam os segredos da vida como um homem. Eles já tinham relações sexuais naquela época, com 14, 15 anos. Eles até, quem sabe, inconscientemente pensavam que derrubando aquelas negrinhas no areal, como o Jorge Amado coloca no livro, eles conseguiriam mais amor. Na verdade isso não acontece, porque eles veem elas uma vez na vida e depois acabou. Há uma personagem, uma Capitã da Areia, que foi a primeira menina a estar no grupo dos Capitães da Areia, que ela perdeu os pais por causa da varíola. O nome dela era Dora. A Dora foi uma mãe, foi uma irmã para os Capitães da Areia, e para o Pedro Bala, o chefe dos capitães, ela foi um grande amor. E aconteceram muitas coisas envolvidas a ela. E a gente pode dizer que a época mais feliz dos Capitães da Areia foi quando a Dora estava com eles. Apesar da passagem dela for rápida no livro, ela tem um papel importantíssimo para a história, porque ela construiu uma parte da personalidade desses adolescentes. Um dos personagens que mais me chamou a atenção e que eu mais gostei de conhecer foi o Sem Pernas. Ele odiava o mundo, ele odiava tudo e a todos. Porque a sociedade queria isso de certa forma. Ele foi preso, foi espancado, foi ridicularizado pelos policiais. Ninguém queria ele. E uma passagem muito interessante foi quando o Pedro Bala, que é o chefe dos Capitães da Areia, pediu para ele fingir ser um menino perdido da mãe e que queria apenas um lar para viver. E uma mulher o adotou achando que o seu filho havia voltado na forma do Sem Pernas. E quando eles fazem o roubo na casa dessa mulher, o Sem Pernas acredita que no outro dia vai sair no jornal, família é roubada, mas na verdade não.
No outro dia sai no jornal dizendo que a família procura uma criança desaparecida. Eles não estão nem aí pro roubo. Então o Jorge Amado coloca uma lição para os sem pernas, que nem todo mundo é mau. Nem todo mundo é como a sociedade alta da Bahia naquela época. Não houve um final, até porque a história dos Capitães da Areia não terminou. Dos 10 principais personagens não terminou ali. Houve o final feliz de uma época, de um período da vida desses Capitães da Areia. Apesar de eu ter ficado muito triste com o que aconteceu em uma certa parte do livro, que não vem ao caso agora, porque é spoiler, a história é banhada de poesia. A literatura clássica brasileira é linda. Por que não conhecer? É como eu disse no chatbook do Preconceito Literário. Você vai ler best-sellers e vai perceber que você precisa de clássicos. E foi isso que aconteceu. Eu quero todos os livros do Jorge Amado, eu quero conhecer todos os livros de literatura brasileira possíveis. Porque aqui tem poesia. Naqueles períodos que os autores fazem, tem muita poesia, tem muita história bonita. Naquelas inversões da ordem direta das frases que o Jorge Amado fez nos livros, você precisava pensar para compreender melhor. E é por isso que Capitães da Areia é uma obra linda, banhada de poesia e de muito amor por um grupo de crianças marginais que tudo que queriam na vida era amor. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. O livro Capitães da Areia, ele é maravilhoso, como vocês perceberam. Se você gostou do vídeo, dá like, favorita ele, compartilha com quem vocês quiserem e divulguem o canal. Se vocês fizerem tudo o que eu pedi, se inscreverem, comentarem, compartilharem, curtirem, vocês vão estar divulgando o canal, vai estar aumentando o número de inscritos e eu vou conseguir trazer muito mais coisas para vocês. Não se esqueça de conhecer o canal Sinceroteca do João Vitor e até a próxima. Tchau!